Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo. Pessoal, não custa nada e ajuda bastante aí o canal a crescer, desenvolver, também nossos colegas concurseiros poder localizar as videoaulas com maior facilidade, tá bom? Então, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, nós vamos aí agora para a nossa quinta aula sobre as DCNs para o ensino fundamental de 9 anos, tá? E agora a gente vai dar continuidade na segunda parte aqui do tema relevância dos conteúdos, integração e abordagens. A gente começou esse teminha e não, como é um tema muito longo, não deu para concluir, então a gente vai dar sequência agora no artigo 26, tá? A gente parou aí no 25 na última aula, lembrando que é sempre legal assistir todas as aulas para não perder nada, tá? Poder ter um estudo completo aí. Então vamos lá, artigo 26. O artigo 26, pessoal, ele fala sobre os sistemas de ensino, as escolas que têm que assegurar condições adequadas aos professores para que os professores possam trabalhar na sala de aula. Tem diversos livros aí, diversos filmes que mostram aí professores chegando na escola, às vezes a escola não tem uma carteira, não tem uma mesa, nada, e aí o professor tem que se virar ali com o que tem, né? E não pode, né, pessoal? O sistema de ensino, a instituição de ensino tem que garantir aí uma condição mínima para que o professor possa trabalhar com esses alunos também, tá? Senão, dessa forma, não tem como garantir aí um padrão mínimo de qualidade. Então, precisa aí garantir essas condições mínimas de trabalho baseadas aí nas normas específicas do Conselho Nacional de Educação e também previstas na LDB, tá bom? Ou vistas aí a criação de um ambiente propício de aprendizagem. E isso, pessoal, com base em 5 incisos aqui, ó. No trabalho compartilhado e no compromisso individual e coletivo dos professores e demais profissionais da escola com a aprendizagem dos alunos. Então, assim, pessoal, trabalho compartilhado, os professores trabalhando juntos, né, em prol de uma melhor educação, de uma melhor formação para os alunos, também compromisso tanto individual, ou seja, o compromisso do professor em si, quanto o compromisso coletivo do grupo, tá, de fazer uma educação de qualidade e proporcionar uma educação de qualidade. Outro ponto também, pessoal, quando você fala aqui nesse inciso sobre essa questão do trabalho compartilhado, compromisso coletivo, como que você vai assegurar aí uma condição mínima de trabalho para isso? Garantir aí horas de atividades, momentos de encontro que os professores possam compartilhar, confabular ali seus métodos de trabalho, né, possam planejar juntos ali um ensino baseado aí na transversalidade, na interdisciplinaridade. Inciso 2. No atendimento às necessidades específicas de aprendizagem de cada um, deixa eu só puxar um pouquinho aqui. Ai, meu Deus, quase caiu lá. Isso, vamos lá. No atendimento às necessidades específicas de aprendizagem de cada um, mediante abordagens apropriadas. Ou seja, o professor procurar trabalhar metodologias, aí ter condições de trabalhar metodologias de acordo com a necessidade de cada aluno, de acordo com o tempo de aprendizagem de cada aluno. Inciso 3. Na utilização dos recursos disponíveis na escola e nos espaços sociais e culturais do entorno. Então, assim, também proporcionar aí condições de trabalho para que os professores possam utilizar aí recursos disponíveis na escola e também no entorno da escola, né? Você tem uma praça, tem um parque, às vezes a escola, por exemplo, não tem uma quadra porque o terreno não permite, então ela pode usar a quadra ali do bairro. Muitas vezes já aconteceu isso na escola estadual que eu estudava, né? A quadra estava sendo utilizada aí para outros grupos da escola, e aí o professor tinha que dar educação física, a gente ia para a quadra do bairro ali, né, para fazer uma aula de educação física apropriada. Garantir também condições, né, pessoal, de contextualização dos conteúdos, assegurando que a aprendizagem seja relevante e socialmente significativa. Ou seja, garantir também encontros, né, pessoal, da gestão, da coordenação aí com os professores, para que possa trabalhar ali conteúdos contextualizados, né? Não trabalhe temas ali aleatórios, alienados, não. Tem que ser temas ali sequenciais, para que a criança tenha um aprendizado ali também mais significativo, e temas também mais significativos para elas, como temas voltados ali para a sua realidade. Inciso 5º, no cultivo do diálogo e de relações de parcerias com as famílias, tá? Então, cultivar o diálogo, trabalhar muita roda de conversa na escola, ouvir muito as crianças, tá? E também essa questão, ter parceria com as famílias. Tem famílias que não gostam de ter parceria com a escola, com o professor, mas tem professor, gente, que gosta menos ainda de ter contato com pai e mãe, e não pode, né? Nós temos que ter uma boa parceria com os pais, porque assim, os pais trabalham 50% a educação da criança, e nós trabalhamos outros 50%, e trabalhando juntos, né, nós trabalhamos aí 100% pela educação dessas crianças. Então é muito legal também reforçar essa questão da relação da parceria com as famílias. Parágrafo único, pessoal. O parágrafo único, pessoal, eu estou dando uma pulada aqui, porque às vezes é coisa tão longa que fica cansativo até de ouvir, né? Então, o parágrafo único aqui, ele vai falar sobre que os professores, eles são protagonistas da ação pedagógica. Então,
Cabe a eles equilibrar o quê, pessoal? A ênfase no reconhecimento e a valorização da experiência do aluno, aquilo que o aluno traz de fora, né? Toda a experiência que ele vai adquirindo no dia a dia, deixar ele trazer isso para a escola e a gente poder sistematizar isso, trabalhar a partir disso. Dessa forma, o aluno vai ter uma aprendizagem muito mais significativa, muito mais gostosa, né? Porque a partir do momento que você está trabalhando uma coisa que para ele é interessante, para ele vai ser muito legal aquela aula, vai ser divertida, ele vai focar na aula, ele vai querer participar, tá? Então, cabe ao professor aí equilibrar a ênfase nisso junto com os conteúdos obrigatórios. Valorizando aí, pessoal, as culturas do aluno, né? Participar aí de diferentes esferas da vida social, econômica e política também da vida dos alunos. Artigo 27. Os sistemas de ensino, as escolas e os professores, com apoio das famílias da comunidade, enviarão esforços para assegurar o processo contínuo dos alunos no que se refere ao desenvolvimento pleno, à aquisição de aprendizagens significativas, lançando mão de todos os recursos disponíveis e criando renovadas oportunidades para evitar que a trajetória escolar discente seja retardada ou indevidamente interrompida. Então assim, pessoal, isso aqui cabe ao compromisso no aprendizado, né? Compromisso da escola, compromisso aí do sistema de ensino, compromisso dos professores, docentes, né? Os docentes, compromisso das famílias, tá? Garantir esse processo contínuo do aluno, mas de qualquer forma, não, qualquer coisa ele passa. Não, não pode. A progressão automática não, isso aí não pode existir. O que é o processo contínuo? Reconhecer cada aprendizado do aluno, cada fase, cada evolução dele, tá? E aí, por exemplo, se ele não alcançou 100% daquilo que deveria ter alcançado, mas ele vai alcançar no ano seguinte, tá? É valorizar o aprendizado do aluno e não simplesmente falar, você não alcançou o objetivo que eu gostaria e vai lá e reprova o aluno, tá? Então a gente tem que trabalhar inclusive com o apoio das famílias, aí a família incentivando a criança, sempre valorizando. Às vezes nós temos o pai e a mãe que fala assim, tá errado, não é assim, não, você não pode, você tem que falar, poxa, que legal, filho, vamos dar uma melhorada. Então sempre pedir para as famílias, ter essa parceria, que a família possa apoiar também a criança, para incentivá-lo a querer aprender uma vez mais. Quando você chega para uma criança e você fala assim, olha, você fez errado, ele não quer tentar de novo, porque ele tem medo de errar, ele acha que você está brigando. Então tem que valorizar aquele erro dele e falar, poxa, que legal, vamos tentar de novo, vamos tentar melhorar isso aí. Então ele acha que ele já acertou, mas que ele pode acertar mais, tá bom? Parágrafo 1º aí do artigo 27. Devem, portanto, adotar providências necessárias para que a operacionalização do princípio da continuidade ela não seja traduzida como promoção automática, que foi aquilo que eu falei, né? De alunos, ano, série ou ciclo, para o seguinte, e para combate à repetência, não se transforme em descompromisso com o ensino e a aprendizagem. Pelo contrário, né? Eu já expliquei isso aqui, pessoal. Tem que ter um compromisso aí do professor, garantindo ali que o aluno também aprenda, né? Que ele evolua. Não simplesmente chegar e falar assim, vamos lá, aprovar ele de qualquer jeito. Não, isso aí seria repetência. Seria aprovação automática. Não, não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando o quê? Um aprendizado contínuo, tá? A valorização do que ele já aprendeu, e não simplesmente falar assim, ele não aprendeu nada, mas vou passar ele de ano. Isso aí não pode. Parágrafo 2. A organização do trabalho pedagógico ela vai incluir também a mobilidade e a flexibilização dos tempos e espaços escolares, a diversidade nos agrupamentos de alunos, diversidades artísticas, variados suportes literários, atividades, blá blá blá. Pessoal, esse parágrafo 2º aqui, muito longo também, mas ele fala do quê? Ele fala sobre que a organização do trabalho pedagógico ela não pode ser engessada. Você não pode ir lá montar um currículo de trabalho, montar um plano de trabalho e falar assim, tá feito, é isso aqui que vai acontecer. Não, ele tem que ser flexível. Poxa, às vezes uma outra professora, ela está apresentando... fazendo uma atividade lá no pátio da escola, por exemplo, e é uma atividade que demorou um pouquinho mais, né, mas aquilo é importante para a conclusão do trabalho dela, aí você vai falar, não, o horário é meu. Não, poxa, dá uma flexibilizada, fala, não, tudo bem, eu vou lá, conto uma história agora, trabalho uma outra forma com eles, depois você vai e usa o pátio, né, combina com os professores, não pode também chegar e falar, meu horário agora, eu quero vir e vai embora e pronto, acabou. Claro, o professor também não vai tomar conta do pátio, mas... uma atividade ou outra ali que ele precisou estender um pouco mais, combinou com você, poxa, você não pode ceder o seu horário para mim, é muito importante, pessoal, também essa flexibilização, tá? Para auxiliar no trabalho do outro colega também auxilia, muitas vezes aí você vai fazer uma atividade que precisa do corredor, né? Você fala, professores, tem como evitar, né, passar no corredor agora, vocês vão passar para algum outro canto, eu vou precisar desse corredor aqui, então essa flexibilização, não só na compreensão aí dos colegas, mas também, pessoal, por exemplo, surge ali um evento no meio do bimestre, um evento muito importante, você fala, não, mas vai atrapalhar minhas aulas. Não, cara, você não pode ficar preso ali dentro de uma sala de aula cumprindo um conteúdo que você acha que é obrigatório, que você acha que é relevante. O que é mais relevante no momento, aquele evento que surgiu é o que? É um evento social, é um evento cultural, é um evento que vai auxiliar as crianças no aprendizado dela, mas por que não consta no seu currículo, você vai dizer que não é importante? Não, tem que flexibilizar. Puxa, olha, vai quebrar um pouquinho meu trabalho aqui, mas aquilo lá também é importante. Vou trabalhar um pouquinho aquilo lá também, depois eu volto para o meu currículo, certo? Então essa flexibilização ela é muito importante também.
Artigo 28. A utilização qualificada das tecnologias e conteúdos das mídias como recurso aliado ao desenvolvimento do currículo contribui para o importante papel que a escola tem como ambiente de inclusão digital e de utilização crítica das tecnologias da informação e comunicação, requerendo o aporte dos sistemas de ensino no que se refere a provisão de recursos midiáticos atualizados em número suficiente para o atendimento dos alunos, adequada formação do professor e demais profissionais da escola. Então, assim, pessoal, investir também nos conteúdos, nas mídias, né, investir nas tecnologias aí, como computadores, tablets, aplicativos, é muito importante também. A gente não pode ficar dependente deles, tá? Mas é muito importante também usar esses recursos hoje que estão às nossas disposições. Aí nós temos dois incisos aqui que fala sobre a provisão disso, né? Ou seja, o sistema de ensino, a prefeitura, o estado, garantir também a compra de materiais e em números aí adequados para que possa atender todos os alunos, tá? Então é muito legal isso daí. Mas também, pessoal, adequada à formação dos professores. Por exemplo, na minha prefeitura aqui, uns 9 anos atrás, a prefeitura foi lá e montou um laboratório de informática, mas não mandou professor de informática. E ele queria que os professores dessem aula. E o pior, a gente não tinha nem condições de dar aula do pouco que a gente sabe aqui. E assim, poxa, em casa todo mundo assim usa Windows, né? A escola usa Windows, a Secretaria da Educação usa Windows, mas na hora de trazer os computadores para a escola, pela questão da licença, eles trouxeram tudo no Linux, pessoal. Nem as crianças conhecem Linux, nem os professores, a gente não sabe nem mexer com aquilo. E aí ficou aquela situação, aí mandou uma pessoa para dar uma aula, essa pessoa, não tinha condições de dar aula pra gente, ensinar o básico para que a gente pudesse passar para as crianças, foi um fiasco, acabou que o laboratório de informática aí foi pro buraco. E por que aconteceu isso, pessoal? Justamente porque não houve adequada formação dos professores. Então não basta também garantir ali computadores para as crianças, tablets, aplicativos, tem que também ter essa formação dos professores. E a formação ela tem que ser uma formação contínua. Também, recentemente aí foi comprado um monte de notebook aí para a gente trabalhar com as crianças e tal. Pô, as meninas foram lá, as meninas até despreparadas, foram lá, 40 minutinhos lá de explicação sobre o notebook, como se os professores fossem entender. Tem aula que eu dou aqui, pessoal, que eu fico num artigo mais de 10 minutos. E aí eu ainda falo, peço desculpa, porque às vezes eu me estendo bastante, mas a minha preocupação é fazer com que vocês entendam. Né? Não adianta eu ler um artigo aqui, explicar 10 segundos e passar para o outro. Então, essa questão aqui da informática, nós somos professores de informática. Se nós vamos ter que passar isso para os alunos, tem que ter uma formação contínua com os professores aí de pelo menos uns 2, 3 meses, né, de aulas, para que a gente realmente possa se apropriar daquilo. E não simplesmente dar 40 minutos de explicação lá e querer que a gente aplique as coisas para as crianças, tá? É muito importante. Agora nós vamos para a temática articulações e continuidade da trajetória escolar. Artigo 29. A necessidade de assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagens torna imperativa a articulação de todas as etapas da educação, especialmente no ensino fundamental com a educação infantil, dos anos iniciais e finais no interior do ensino fundamental, bem como o ensino fundamental com o médio, garantindo assim a qualidade da educação. Ou seja, pessoal, a necessidade de assegurar aos alunos aí um percurso contínuo de aprendizagens, ela torna imperativa a articulação de todas as etapas da educação. Então, assim, você tem que ligar o infantil com o Fundamental 1, tem que ligar o Fundamental 1 com o Fundamental 2, tem que ligar o Fundamental 2 com o médio, você tem que ter um percurso contínuo, porque se cada um se engessar e falar assim, olha, não, eu vou dar minha matéria, aquela matéria não tem nada a ver comigo, aquilo ali é educação infantil, não tem nada a ver com o fundamental, se nós fizermos dessa forma, nós criamos degraus na educação da criança, do jovem, e isso vai fazer com que ele sinta uma dificuldade tão grande que muitas vezes ele vai deixar de tentar progredir, porque ele acha que ele não consegue, porque ele vai sentir uma pancada cada vez que ele pensa que ele está indo bem, aí ele vai lá, tá na educação infantil, legal, poxa, tá na creche, né, o tio cuida, pega no colinho, põe para dormir, aquela coisa. Quando chega na pré-escola já não tem isso, pronto, já a criança já topa com um degrau ali. Aí quando chega, terminou o ensino infantil, né, roda de conversa, ludicidade, brincadeiras, jogos, aí ele vai pro fundamental, lousa, caderno, ele já sente mais aquele degrau. E aí do fundamental 1, quando ele começa ali os 3, 4, 5 anos ali do Fundamental 1, que ele começa a se assentar, vem o Fundamental 2, aquela troca incessante de professores de sala, tudo. Gente, então a criança vai sofrendo degraus até o ponto que ela desanima e não quer mais estudar. Ela demonstra total interesse pelo ensino. Então o que nós temos que fazer? Criar pequenas rampas imaginárias entre os ciclos. Né? Eu falei muito disso nas minhas aulas anteriores aí. Porque foi criado o ciclo de 9 anos, pessoal, para o ensino fundamental. Porque antes a criança estava ali no estágio 3, né, na educação infantil, e de repente quando chegava no primeiro ano, tinha um degrau gigante para ela. Ela estava acostumada a brincar, a trabalhar com ludicidade, com jogos, aquela coisa assim, rodas de conversa. Quando chega no primeiro ano, gente, giz, lousa, caderno, mesa. E aí a criança tinha que só copiar e prestar atenção na explicação e aquela loucura toda. E ele falava, puxa, era tão legal a outra escola.
Para ele era uma outra escola. Então, o que aconteceu por que criaram o ensino de 9 anos? Pegaram o estágio 3 da educação infantil e transformaram no primeiro ano. Por quê? Porque ele vai servir como o quê? Uma rampa que liga a educação infantil ao fundamental, onde a criança vai ter acesso ao conteúdo do ensino fundamental, mas com as ferramentas da educação infantil, através da brincadeira, dos jogos, da ludicidade, roda de conversa, ele vai se inserindo no conteúdo do fundamental de uma forma que ele não vai sentindo tanto aquela mudança abrupta, né? Aquela mudança brusca. Então é isso que fala esse artigo 29, tá? Ter essa articulação, ter esse percurso aí contínuo entre as etapas, tá? Essa articulação entre as etapas, para que não haja assim, esse degrau, falar, ó, cuida do seu que eu cuido do meu. Eu já ouvi isso, gente, de uma, perdão da palavra, que uma imbecil aí, eu com 15 anos de sala de aula, gente, fui ajudar uma professora que tinha 4 meses, gente, de prefeitura, estava realizando o registro dos alunos ali de uma forma errada, e eu fui... Estava cheio de professores ali, eu fui corrigir, falei, professora, você me permite dar uma sugestão? Olha, você está colocando assim, mas assim, assim. Então eu estava mostrando para ela que ia dar um resultado errado no final. E aí a professora olhou para minha cara e falou assim, tá, então o senhor cuida do seu trabalho que eu cuido do meu. Gente, aquilo, meu Deus do céu, aquilo foi uma pancada na minha cabeça. E os professores não gostaram. Porque falou, meu Deus, o princípio da educação é o quê? A colaboração, a articulação, a interatividade entre os professores, né, a interdisciplinaridade. E aí você pega um professor que fala assim, ó, cuida do seu que eu cuido do meu. A pessoa está fazendo errado. Ela estava 4 meses, gente, era uma obrigação até minha, como um professor muito mais velho ali de rede, mostrar para ela, né, uma forma correta de preencher aqueles relatórios, para não ter que refazer depois, né, aquilo. E a pessoa vai lá e dá uma patada em você, assim, com os 2 pés no peito, assim, sabe? E eu fiquei muito triste com aquilo. E esse tipo de coisa não pode acontecer entre os ciclos, sabe? Um professor falar, ó, cuida do seu que eu cuido do meu. Não pode, gente. Nós temos que trabalhar em conjunto, porque o centro de tudo é a criança, tá bom? E se nós trabalharmos aí de forma individual, cada um cuidando do seu, um não quer saber da vida do outro, não quer que dá palpite, gente, quem perde? A criança, tá bom? Parágrafo 1º aí, pessoal, do artigo 29. O reconhecimento do que os alunos já aprenderam antes da sua entrada no ensino fundamental e a recuperação do caráter lúdico do ensino contribuirão para melhor qualificar a ação pedagógica junto às crianças, sobretudo nos anos iniciais dessa etapa de escolarização. Então, assim, pessoal, reconhecimento, você reconhecendo ali o professor, por exemplo, do primeiro ano, ele reconhecendo tudo aquilo que a criança já aprendeu na educação infantil, procurando trabalhar com isso aos poucos, assim, inserir o seu conteúdo aos poucos, considerando tudo aquilo que a criança já aprendeu, gente. Isso vai contribuir, ó, tá escrito aqui, contribuirão para melhor qualificar a ação pedagógica junto às crianças, tá? Principalmente aí nos anos iniciais dessa etapa de escolarização. Parágrafo 2º. Na passagem dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental, ou seja, do 5º para o 6º ano, aí nessa passagem, terá que ser dada aí uma especial atenção. A quê? Inciso 1º. Pelos sistemas de ensino ao planejamento da oferta educativa dos alunos transferidos das redes municipais para as redes estaduais. Aqui, pessoal, nós temos 2 incisos nesse parágrafo. Então aqui está falando sobre, na passagem desculpa, pessoal, eu dei uma pausa aqui para poder dar uma lida para entender melhor, tá? Então assim, na passagem dos anos iniciais para os anos finais, ou seja, do 5º para o 6º ano, será dada uma especial atenção pelos sistemas de ensino que vão ter que se ater aí ao planejamento da oferta educativa dos alunos transferidos das redes municipais para estaduais. Ou seja, os alunos que estão no 5º ano, por exemplo, na prefeitura, no 6º ano vai para o estado, gente, tem que ser dada uma atenção especial nessa questão dessa articulação. Para quê? Porque às vezes o sistema de ensino trabalha um pouquinho diferente do outro, a criança vai sentir essa pancada brusca, essa mudança, tá? E no inciso 2 aqui fala também das escolas, referente aí aos diferentes professores em relação aos alunos. Ou seja, no 5º ano o aluno tem ali um professor só, mais uns 2 especialistas, né? Mas quando chega no 6º ano ele vai ter uma porrada de professores ali, também vai ter essa dificuldade. Então as escolas também têm que se articular, trabalhar essa articulação aí, de modo que a criança não sinta essa mudança tão brusca, tá? Artigo 30. Os 3 anos iniciais do ensino fundamental, eles devem assegurar. Então assim, só 1º, 2º, 3º ano, nós temos 5º anos aí, 5 anos iniciais do ensino fundamental, mas os 3 primeiros eles têm que assegurar. Primeiro, alfabetização e letramento. Tá? A gente sabe que na prática isso é praticamente impossível hoje. Nós trabalhamos aí com uma pedagogia que infelizmente, pessoal, ela é linda na teoria, mas ela não funciona na prática. Necessitaria aí de outras ferramentas para auxiliá-la, e infelizmente nós temos pessoas que não compreendem isso, querem insistir nessa pedagogia, que infelizmente sozinha ela não funciona.
Mas na teoria, pessoal, né, tem que garantir nos 3 primeiros anos a alfabetização e letramento. No inciso 2, o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo aprendizado da língua portuguesa, literatura, música e demais artes, educação física, assim como aprendizado da matemática, ciência, da história e da geografia. Então, desenvolvimento aí das diversas formas de expressão, incluindo todas essas matérias aqui que são de suma importância aí, né? São de conteúdo obrigatório. Inciso 3, a continuidade, tem que garantir também, pessoal, a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no ensino fundamental, como um todo, particularmente na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro. Então, pessoal, garantir aí essa continuidade da aprendizagem. Eu já falei isso no comecinho da aula, tá? Não vou me esticar muito aqui, sobre o quê? Você valorizar aquilo que a criança já sabe e tal, e garantir aí que no próximo ano ela possa dar continuidade. Não simplesmente ficar repetindo a criança do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro aí, fazendo a criança fazer 2 vezes o primeiro, 2 vezes o segundo, porque isso realmente vai desanimando a criança aí logo nos primeiros anos. Parágrafo 1º, pessoal, do artigo 31, né? Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso da sua autonomia, fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar os 3 anos iniciais do ensino fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial e não passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos. Então, assim, pessoal, mesmo quando o sistema de ensino trabalhar por séries, né? Os 3 primeiros eles têm que ser meio assim, considerados que meio isolados ali, sem interrupção, como se fossem um ano só. Uma única série que dura 3 anos. É mais ou menos como se fosse isso, tá? É de suma importância essa sequência ininterrupta do aprendizado do primeiro ao terceiro ano. É isso que fala aqui o parágrafo 1º. Parágrafo 2º, considerando as características de desenvolvimento dos alunos, cabe aos professores adotar formas de trabalho que propiciem maior mobilidade das crianças na sala de aula e as levem a explorar mais intensamente as diversas linguagens artísticas, a começar pela literatura, a utilizar materiais que ofereçam oportunidades de raciocinar, manuseando, explorando as suas características e propriedades, tá? Então, assim, pessoal, quando fala de considerar as características de desenvolvimento dos alunos, é o quê? Às vezes o professor fala assim, ó, agora é aula de desenho. Todo mundo tem que fazer o desenho e tem que ser perfeito. Poxa, tem aluno que não se dá bem desenhando, mas ele se dá bem, por exemplo, cantando, ele se dá bem contando uma história, ele se dá bem se expressando numa roda de conversa. Vocês podem ver que eu me dou bem gesticulando, né? Adoro gesticular. Eu falo, eu uso a boca e as 2 mãos. E assim, o aluno, pessoal, tem aluno, por exemplo, que ele não consegue se expressar, tá numa roda de conversa, não, todo mundo tem que falar. Às vezes aquele aluno é tímido, ele não consegue se expressar, mas dá uma folha de papel. Aquele aluno vai se expressar através de desenhos de uma forma que nenhum outro consegue, ou então através de uma redação. Ele vai lá, faz uma redação, ele vai falar tudo o que você precisar, mas verbalmente ele não consegue. Então o professor tem que considerar essa característica própria de cada aluno aí de se desenvolver. E também, pessoal, adotar várias formas de trabalho que propiciem a mobilidade desses alunos em sala de aula. Você pode ali, por exemplo, lançar um tema. Pessoal, eu fico com uma luminária aqui, vocês podem ver no óculos, ó, tem um quadradinho, e fica bem na frente, assim, para poder garantir aí a iluminação. Então, por conta disso, vocês vão ver que eu fico piscando bastante. Eu vou pensar assim, esse homem tá com um tique nervoso, vai dar um troço nele ali. Não, é por causa da luminária. E também, pessoal, professor provincial, por exemplo, o professor cria um tema dentro da sala de aula. E dentro daquela temática que ele criou, o aluno pode fazer em forma de desenho, em forma de pintura, se ele quer contar uma história, se ele quer cantar uma música. O professor tem que considerar isso, considerar a atividade feita nesse âmbito. E depois coloca lá no registro, que o aluno ele tem mais facilidade em desenhar, ou em contar história, né, ou em fazer uma redação. Ele tem que considerar isso, e não simplesmente falar que todo mundo tem que ser bom em desenho, todo mundo tem que ser bom em roda de conversa, todo mundo tem que ser bom em canto, tá? Não, considerar aí a característica de cada um para o seu desenvolvimento. Artigo 31, pessoal. Do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, os componentes curriculares da educação física e arte poderão estar a cargo do professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos permanecem maior parte do período escolar, ou de professores licenciados nos respectivos componentes. Aqui na Prefeitura de Guarulhos, por exemplo, pessoal, nós temos professores especialistas para artes, inglês e também educação física. Imagina, esses caras viajam, né? Eles querem, pessoal, sabe o quê? Puxa, eu esqueci agora como é que chama. Eu vou encontrar aqui, pessoal, e vou falar para vocês. Espera só um pouquinho.
Era isso mesmo, pessoal. Eu sabia o que era, mas eu fiquei na dúvida, tá? Então eu pesquisei aqui. Eles querem, por todo jeito, que o professor seja um transdisciplinar. O que é o transdisciplinar? O único professor dando todas as matérias, gente. E isso é uma coisa que é um sonho de consumo da educação, mas, gente, vê que é uma coisa utópica, porque imagina, o professor teria que ser um X-Men, né? Dominar. Mesmo até, gente, porque é legal essa troca de professores de vez em quando para a criança ela ter novas referências, né? Imagina um único professor falando de matemática, português, inglês, história. Se a criança, de repente, ela não consegue entender a forma daquele professor trabalhar, ele está perdido, ele perdeu o ano todo, né? Porque o professor dá tudo. E aí, né, falar aqui que o professor titular pode dar educação física, pode dar inglês, pode dar artes. Gente, né, vamos colocar aí uns especialistas, como acontece aqui na educação de Guarulhos, para a criança ter novas referências de novos professores, conhecer novas linguagens, tá? É muito importante, tá? Então a transdisciplinaridade, embora seja o sonho de consumo dos grandes pedagogos aí, para aplicar isso, gente, é uma coisa que chegaria a ser um absurdo, né? O único, no Fundamental 1, o professor já faz isso, né, com as matérias ali de matemática, história, português, mas chegar a dar educação física, inglês e artes também é um pouco demais, né? Então, aqui diz que pode ser feito pelo professor titular, embora eu ache um absurdo, mas aqui no caso da nossa prefeitura, graças a Deus, aí tem os especialistas, né, para trabalhar até de uma forma um pouco mais perdão, pessoal, de uma forma até mais qualitativa aí com os alunos, tá? Nossa, tô soluçando aqui, não é arroto, não é soluço, pessoal. Parágrafo 1º aí do artigo 31. Nas escolas que optarem por incluir língua estrangeira nos anos iniciais do ensino fundamental, o professor deverá ter licenciatura específica. Então aqui no parágrafo 1º, no caso do inglês, não, né, pessoal? Inglês tem que ter licenciatura específica aí no inglês. Parágrafo 2º. Nos casos em que esses componentes curriculares sejam desenvolvidos por professores com licenciatura específica, deve ser assegurada a integração com os demais componentes trabalhados pelo professor de referência da turma. Ou seja, pessoal, professor de artes, educação física nem tanto, mas professor de artes e inglês, eles têm que participar das horas de atividades e procurar fazer o trabalho deles nas disciplinas deles de acordo com aquilo que é trabalhado na sala de aula também, tá? Procurar fazer essa articulação também, para que a criança realmente não sinta ali que a aula de inglês é uma aula à parte, a aula de artes é uma aula à parte, não, elas são aulas integradas naquele contexto que ela já está estudando, tá? Pessoal, nós estamos aqui com 27 minutos, vamos começar aqui um tema novo, então a gente vai dar uma pausa e a gente dá continuidade aí na próxima aula, na aula 6, tá bom? Bons estudos, não esqueçam de se inscrever e de dar aquela curtida, tá bom? Bons estudos e até daqui a pouquinho.